Bom dia, mais uma Manhã com Cristo iniciando. Hoje, dia 18 de março, quinta-feira, mais um dia de reflexão, né? Mais uma oportunidade de começarmos o nosso dia após uma reflexão sobre os temas ligados ao Evangelho de Jesus. Então vamos ao tema de hoje. A página é Palavras de Jesus, que foi publicado no Livro da Esperança, editora Comunhão Espírita Cristã, capítulo 84, e também no Reformador de março de 1964, página 57. Então, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 26. E a passagem do Evangelho diz o seguinte: olhai as aves do céu, que não semeiam nem ceifam, nem recolhem em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis muito mais do que elas? Então é aquela passagem bem interessante, né, sobre a questão das aves do céu, depois do lírio dos campos, né? É uma passagem muito bonita do Evangelho de Jesus, e o Emmanuel aqui traz uma reflexão sobre essa passagem. Vamos lá. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor, sem qualquer consideração para o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Exortou o Divino Mestre: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, esquecendo que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz. Asseverou o eterno amigo: nem só de pão vive o homem. Há companheiros que se estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar-nos contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem de que Jesus multiplicou pães no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Afirmou o excelso benfeitor: realmente há muita dificuldade para que um rico entre nos céus. Em todos os ciclos do ensinamento cristão, aparecem os que se aproveitam da afirmativa dedicada a imunizar-nos contra as calamidades da avareza, para lançarem diatribes contra o dinheiro e sarcasmo contra os irmãos chamados a manejá-lo, na sustentação do trabalho e da beneficência da educação e do progresso, incapazes de recordar que Jesus honrou a finança dignamente empregada, até mesmo nos 2 vinténs com que a viúva pobre testemunhou a própria fé. Disse o Senhor: não julgues. Em toda parte surpreendemos os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertarem vícios e má-fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de não cairdes em tentação. Admoestou o mestre dos mestres: ao que vos pedir a túnica, cedei também a capa. Não poucos mobilizam o acerto consagrado a impelir-nos ao culto do desprendimento e da gentileza, para estabelecerem regimes de responsabilidade e negligência, quando Cristo nos preceituou a obrigação de entregar a cada um aquilo que lhe pertence, até mesmo nas questões mínimas do imposto exigido pelos poderes públicos, ao solicitar-nos: dai a César o que é de César. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias e administrações e pessoas. A doutrina espírita brilha hoje, porém, diante do Evangelho, não apenas para aliviar e consolar, mas para instruir e esclarecer. Palavras de Jesus. Muito interessante, né? O Emmanuel falando aqui. E aqui no último parágrafo, no penúltimo parágrafo, ele fala realmente o que eu venho falando já há bastante tempo, sobre a questão do Evangelho feito à afeição das pessoas, que ele fala aqui. Olha o que ele diz: isso
é o que tem acontecido, essa distorção, essa interpretação equivocada do Evangelho. Vamos lá. Não podemos esquecer que as palavras do Cristo, no curso dos séculos, receberam interpretações adequadas aos interesses de grupos, circunstâncias, administrações e pessoas. As pessoas, elas estão interpretando o Evangelho de Jesus, as palavras do Cristo, conforme seus interesses. E a gente observa como tem sido distorcido o Evangelho. Eu não canso de falar que o Evangelho está sendo usado para as pessoas poderem manipular os outros, para fazer com que os outros concordem com suas maneiras distorcidas de ser, porque atribui certas palavras ao Cristo, ou pegam certas palavras do Cristo, tiram do contexto, e aí interpretam ao seu bel prazer. E aí fica muito complicado. A questão aqui em foco é para que não nos preocupemos com o dia do amanhã. Isso não significa que vamos nos encostar, não vamos fazer mais nada. Jesus fala, andei enquanto ainda há luz. Ele diz que nós temos que continuar a nossa jornada, temos que continuar com o nosso trabalho, temos que continuar com a nossa dedicação. Tem muita gente que, baseado nessas palavras do Cristo, acham que temos que pegar a fortuna do mundo, todo o dia do mundo, e dividir. E ficar 7 bilhões de pessoas de perna pro ar sem fazer mais nada. Esquecendo que o mundo acaba se fizer isso, que a fome chega, que a tecnologia deixa de existir. Porque só temos tudo que temos no mundo porque tem pessoas que trabalham. Então esses que são preguiçosos, que acham que tudo tem que ser compartilhado, dividido, sem que eles façam nada, estão totalmente equivocados. Estão totalmente equivocados. Temos que trabalhar pelo progresso da humanidade, temos que continuar fazendo a nossa parte, gente. Não podemos nos esquecer do Evangelho, do que Jesus nos disse, da importância do trabalho, da importância de agirmos, de fazermos a nossa parte. Vamos aqui mais alguns trechos aqui que o Emmanuel nos fala, só para que a gente possa realmente fazer a interpretação. Aqui. Exortou o Divino Mestre, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que baseiam nessas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, esquecendo que o próprio Cristo nos advertiu, andai enquanto tendes luz, enquanto tendes vida física. Né? Tem pessoas que são preguiçosas, que não fizeram nada no mundo e não querem fazer nada no mundo. São os incompetentes que reclamam daqueles que são bem-sucedidos. São os preguiçosos que reclamam daqueles que vencem através do trabalho. E acham que estão certos. Né? Asseverou o eterno amigo, não só de pão vive o homem. Há companheiros que estribam em semelhante conceito, dedicado a preservar contra a volúpia da posse, para assumirem atitudes de relaxamento e desprezo à frente do serviço de organização e previdência da vida material, sem se lembrarem que Jesus multiplicou o pão no monte, socorrendo a multidão cansada e faminta. Tem que gente baseado nisso, porque não só de pão vive o homem, é para você deixar a volúpia da posse. Tem gente que quer acumular. É isso que Jesus está aqui dizendo que não devemos fazer. E tem gente que, baseado nisso, não quer fazer mais nada. Não quer fazer nada. Continuando. Afirmou Excelso Benfeitor, realmente há uma dificuldade para que um rico entre no reino dos céus. E tem pessoas baseadas nisso que acham que tem que acabar com a riqueza. Tem que destruir aqueles que são hoje detentores da riqueza para fazer com que a riqueza circule no mundo, para que haja produção, haja empresas, haja emprego. Porque sem as indústrias, não vamos ter os produtos manufaturados que recebemos, que utilizamos. Sem a indústria alimentícia, vamos nos alimentar do quê? Cada um vai plantar na sua casa
E os que moram em apartamento, vão plantar o quê? E a gente não consegue dar conta de tudo. Então, ao invés de pensarmos na destruição do mundo, vamos fazer a nossa parte. Vamos trabalhar, cada um fazendo a sua parte, a gente vai ter um mundo bem melhor. Vamos lá. Não julgueis. Em toda parte surpreendemos que os que prevalecem do aviso que nos acautela contra os desastres da intolerância, para acobertarem vício e má fé, sem se prevenirem de que Jesus nos recomendou igualmente: orai e vigiai, a fim de que não caíres em tentação. Tem gente que vê indivíduos agirem de má fé, mas fazem parte do seu grupo, fazem parte da sua ideologia, fazem parte dos seus interesses, fazem vista grossa. Tudo é permitido para os que são do seu grupo e nada é permitido para os que são de fora. Isso é um erro absurdo, gente. Não podemos aceitar isso de forma alguma. O errado será sempre errado, o certo será sempre certo. Independente se é da nossa família, do nosso convívio, errado é errado, certo é certo. Se tivermos a consciência disso, a gente não vai apoiar mais as pessoas que continuam agindo contra o interesse de muitos, contra a humanidade. Pessoas inescrupulosas, corruptas, maldosas, violentas. A gente tem que ser contra tudo isso, independente se é do nosso círculo de amizade, dentro do nosso entendimento ideológico. A gente não pode aceitar isso. Fazer o mal para implantar alguma coisa não se justifica. Me desculpe, mas não se justifica. Vamos então fazer a nossa prece para podermos encerrar a nossa Manhã com Cristo de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Se você chegou até aqui, se gostou da nossa reflexão, dê seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook. Se inscreva no canal se você não é inscrito, convide outras pessoas a se inscreverem. Vamos aumentar aí a quantidade de pessoas que participam do nosso grupo. Estamos querendo chegar aos 500 seguidores, né? 500 pessoas que vão estar participando dessa reflexão diária, que é importante para as nossas vidas e para a humanidade como um todo. Até amanhã, se Deus quiser.